todos sejam bem-vindos à sexta e penúltima mensagem das 7 necessidades básicas das crianças. Hoje vamos falar sobre as crianças que precisam de disciplina. E antes de iniciarmos a mensagem, eu queria transmitir em primeiro lugar esta ideia. Todos estes princípios, estas diretrizes que temos vindo a falar nestas mensagens não são necessariamente aquilo que nós podemos pensar como ideal. Ou seja, é óbvio que cada um de nós tem uma família, tem um contexto familiar, que se calhar muitos dos que nos estão a ouvir são solteiros, divorciados, casados, ou então ainda nem sequer têm filhos. Eu quero dizer que estes são os princípios que considerei, no fundo, que até estão patentes na Palavra de Deus de formas muito diversas, são aquilo que realmente se tem estudado e se tem visto que as crianças necessitam. São, como o próprio título indica, as necessidades básicas das crianças, mas cada um de nós deve olhar para tudo isto e aplicar de acordo com a sua realidade, de acordo com o seu contexto familiar. Portanto, era isto que eu queria convidá-lo e incentivá-lo a fazer. Você pode olhar para estas mensagens com um coração aberto, receber aquilo que Deus quer falar consigo, receber aquilo que realmente são as necessidades básicas das crianças e que depois você possa aplicar à sua realidade. Porque cada um de nós tem uma realidade familiar. Você, melhor do que ninguém, conhecerá os seus filhos, o seu caráter, a sua personalidade, a forma como eles reagem às situações e a cada situação, a cada momento, nós devemos saber aplicar as coisas de acordo com a nossa realidade. Portanto, era isso que eu queria dizer antes de iniciarmos esta mensagem, porque realmente quando falamos também de disciplina, estamos a falar de uma coisa muito pessoal, porque cada família tem as suas regras, cada família tem as suas necessidades, cada família tem a sua forma de organização e estes princípios não pretendem ser algo que vai ser intrusivo na sua vida, mas que no fundo lhe vai dar umas direções, vai lhe dar princípios que pode realmente fazer a diferença na sua família. Então, para iniciarmos, quero dizer que uma das principais funções de um pai é estabelecer limites de comportamento. A disciplina eficaz sempre vai exigir sabedoria, vai exigir paciência e muita persistência. Claro que, e nós temos vindo a falar das várias necessidades básicas e quer dizer que uma delas é a disciplina. Temos vindo a falar sobre a necessidade de amar das crianças e de serem amadas, falámos sobre a necessidade de serem elogiadas, falámos do sentido de identificação pessoal que eles necessitam, sentirem que têm um significado, que têm um propósito, que são importantes no seio familiar. Todas essas necessidades básicas devem ser balançadas também e devem ter um contrapeso que é a disciplina. E isso é uma coisa que cada pai, cada mãe deve ter em consideração. Quando nós falamos em disciplina, e já vamos ver mais à frente verdadeiramente o que significa a disciplina, nós estamos a falar apenas ou seja, do castigo, não estamos a falar apenas das consequências de um comportamento mau. Quando falamos de disciplina, estamos a falar de um conjunto de regras que existem no seio familiar e que produzem estabilidade, que produzem paz, que produzem vida e que produzem também segurança na vida das crianças. Então, todos os sentimentos de cordialidade, de amor, de compreensão, de afeição têm que ser temperados com conhecimento, compreensão e autocontrole por parte dos pais. A criança que não sabe quais são os seus limites de comportamento vai sentir-se insegura e não amada. A verdade é que a juventude necessita de limites. A falta de limites também faz com que a criança se sinta insegura. Então, como pais, nós precisamos de possuir certas qualidades básicas. Primeiramente, a capacidade de aceitar a criança de uma forma afetuosa, ou seja, aceitar a criança como ela é. Depois também ter um comportamento consistente como pais, ou seja, a maneira como nós nos relacionamos com os nossos filhos deve ser uma maneira constante, igual, dia a dia. Já falámos noutras mensagens sobre às vezes a inconstância dos pais. Pais que são muito sentimentais, pais que atuam de acordo com as emoções. Ou seja, quando estão contentes, quando estão felizes, são até um bocadinho permissivos demais, em que deixam fazer tudo, mas depois quando também têm um momento de ira, de estarem zangados, chateados com alguma coisa, acabam também por ser bastante repressivos em relação aos filhos. Então, a verdade é que nós como pais devemos ter um relacionamento constante com os nossos filhos. No fundo, que eles aprendam a saber
que reação nós vamos ter de acordo com a situação e o comportamento. Ou seja, que não seja sempre uma total surpresa a nossa forma de agir, que haja constância em nossas vidas. E depois, outra qualidade é a definição de limites claros do comportamento. Ou seja, claramente, como eu disse no início, os limites podem variar de família para família, mas é importante que eles sejam bem compreendidos pela criança e sejam constantemente reforçados pelos pais. Ou seja, o que eu quero transmitir é isto: cada família é uma família, cada família tem as suas regras, os seus limites, o que para si é demasiado, para outros não é tanto. Então nós temos que saber que em cada família há as suas regras e princípios e, ao mesmo tempo, os pais em cada família devem também ser consistentes naquilo que dizem e na forma como se comportam e como querem que os seus filhos se comportem. Então vamos aqui ver o que é a disciplina. A disciplina é, no geral, definida como castigo que produz obediência. Ou seja, sempre associamos um pouco a disciplina àquele castigo que vai produzir de alguma forma que os filhos nos obedeçam. Mas esse conceito é muito limitado, porque quando falamos de disciplina estamos a falar de uma palavra que deriva de outra palavra que é discípulo. E tanto disciplina como discípulo têm origem no termo latino pupilo, que significa instruir, educar e treinar. Então, o que é disciplina no seu âmago significa instruir, educar e treinar. A disciplina sempre vai envolver a modelagem total do caráter da criança, encorajando o bom comportamento e corrigindo aquele que é inaceitável. O castigo é uma parte da disciplina que fornece uma restrição curta e temporária. Então, o que é o castigo? O castigo não é a disciplina, ou seja, o castigo é uma das ramificações que tem a disciplina. Quando falamos de disciplina, estamos a falar de educar, de ensinar, de discipular, de treinar uma criança, enquanto que o castigo é apenas uma parte da disciplina. Então, é importante também dizer isto, que o castigo pelo mau comportamento, os pais têm que entender que não vai produzir automaticamente o bom comportamento. A disciplina sempre inclui a responsabilidade dos pais em obter, encorajar e construir o bom comportamento em substituição do mau. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar como pais é sobre o propósito da disciplina. Ou seja, como pais, devemos perguntar-nos, ou seja, eu como mãe, cada pai deve perguntar-se a si mesmo: qual é o objetivo que eu desejo alcançar através da educação dos meus filhos? Na educação dos meus filhos, o que é que eu pretendo atingir? Esse é o propósito. E depois vamos falar também de método. A reação da criança à disciplina dos pais tem muito mais significado do que o método usado. O que é que eu quero dizer com isto? Eu creio que não há um método. Eu não posso chegar aqui e dizer faça assim, 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 que os resultados serão favoráveis. Não há um método específico, não há um conjunto de formas, de fórmulas que nós possamos usar para educar os nossos filhos e tendo a certeza que isso vai levar a um bom comportamento. Estamos a falar aí de método, não há um método específico, mas o que interessa é realmente a reação da criança face à disciplina que os pais lhe implementam. O que eu quero dizer é, foque-se mais no objetivo do que no método. Foque-se mais naquilo que quer alcançar do que na forma como o vai fazer. Então vou deixar alguns princípios orientadores que pode achar útil. Primeiramente, uma atitude positiva obtém o comportamento desejável mais depressa do que a negativa. Ou seja, a atitude que os pais têm em tudo aquilo que diz respeito à educação, à disciplina, ao educar. Se tiver uma atitude positiva, sempre vai conseguir um comportamento melhor do que se tiver sempre uma atitude negativa para com o seu filho. Outra dica é que faça mais elogios do que censuras. Numa outra mensagem passada falámos sobre a criança precisa de elogios e vimos aí a necessidade de que a criança precisa de sentir que o trabalho que ela faz está bem feito e que nós possamos dizer-lhe várias vezes
elogiá-la pelo bom comportamento, elogiá-la, como vimos, elogiar não por aquilo que não está ao alcance dela, como a cor dos olhos, a cor da pele, algo que é físico, que não está ao alcance dela mudar, mas elogiar sim por coisas que a criança faz e que estão bem feitas. O elogio sempre deve levar a criança e vai levar a criança a querer fazer de novo porque gostou, porque o elogio lhe fez bem, porque o elogio fê-la sentir-se amada, fê-la sentir-se também admirada. Então, faça mais elogios do que censuras. Também, outro ponto importante é antecipe as áreas do problema e procure eliminá-las antes que surja o conflito. Ou seja, às vezes nós como pais e como já conhecedores das reações e do caráter dos nossos filhos, nós podemos antecipar problemas. Nós sabemos aquilo que vai provocar um conflito em casa. Às vezes até, e aqui falando um bocadinho sobre a relação pai e mãe, às vezes há situações que sabemos que se calhar o pai ou a mãe não vão gostar e então podemos ou seja, se é o pai que não gosta, a mãe deve pensar, vou trabalhar nisto antes que o pai chegue, porque vou antecipar, ou seja, vou antecipar a disciplina, vou antecipar a educação antes que surja o conflito. Então, isso não deve ser passado à criança de uma forma negativa e dizer vai fazer antes que o pai chegue, vai fazer antes que a mãe chegue, porque quando nós dizemos essa frase, nós estamos a passar uma má imagem do pai ou da mãe, certo? Estamos a dar a indicação de que o pai e a mãe são maus, que eles não gostam de um determinado comportamento. Se fosse comigo seria diferente, mas com o pai será diferente. Então tens de ter cuidado porque o pai não gosta. Não passe essa informação ao seu filho. Não diga ao seu filho que o pai não gosta de uma coisa. E se você é mãe, como no meu caso, não vais dizer ao seu filho, o pai não gosta disto, então não vais fazer. Estás a dar a indicação à criança de que se fosse só comigo, se fosse só comigo, então que seria diferente, mas que o pai é uma pessoa má e que não vai deixar. Não, o que devemos sempre mostrar é que o pai e a mãe estão de acordo com a educação, que o pai e a mãe estão de acordo com os princípios com os princípios e com os limites que são definidos na família, que o pai e a mãe concordam com esses princípios. Quando passamos isso à criança, vamos mostrar-lhe que não há essa discrepância de que o pai vai fazer de uma maneira e a mãe vai reagir de outra. Isso vai sempre criar, quando há essa situação, o pai reage de uma maneira, a mãe reage de outra e a criança sabe isso, ela também sabe julgar quando ela quiser alguma coisa que sabe que o outro lado não vai gostar. E qualquer um de nós já pode ter tido essa experiência. Então eu quero dizer que deve haver harmonia no entendimento em relação à disciplina. Ou seja, pai e mãe e a própria família, ou seja, os filhos, eles devem conhecer quais são os limites, devem conhecer as regras e devem ter conhecimento das consequências de quando se quebra essas regras e devem estar todos de acordo com elas. Também, outra coisa importante é encorajar o seu filho em lugar de reclamar com ele. Ou seja, às vezes há situações em que nós reclamamos mais do que encorajamos a que ele faça de forma diferente. Procure mudar a sua linguagem, procure, em vez de reclamar sobre uma situação, encoraje-o a fazer da forma correta. Vai ver que se mudar a linguagem, como também já falámos noutras mensagens, que há poder nas nossas palavras. E se eu digo ao meu filho, tu és um burro, tu és um rebelde, tu és um incompetente, tu és uma peste, tu és um diabo, ou digo isso às outras pessoas em relação ao meu filho, isso é o que ele vai receber e é assim que ele vai agir e se vai comportar. Em vez de eu reclamar com algo, se eu o encorajar a ser diferente com outro tipo de palavras, com certeza eu vou ter muito mais fruto do que se eu continuar a reclamar de tudo aquilo que ele faz. Procure ser imparcial. Isto é muito importante também, não só com a própria criança, como no seio familiar. Procurar ser imparcial. Tratar as coisas de uma forma correta, de uma forma justa e não ser sempre um partido. Ou seja, se é uma disputa entre os irmãos, escolher um em detrimento do outro. Se é algo até, como eu estava a falar há pouco, entre o pai e a mãe, procure ser imparcial. Todos devem ter a mesma opinião dentro de casa em relação à disciplina. Ouça as explicações antes de tirar conclusões. Eu creio que esta parte é uma parte muito importante também porque exige um bocadinho de tempo dos pais. Muito facilmente nós dizemos esta expressão assim:
Não quer saber, não quer que expliques, é assim e ponto final. Quando estamos zangados, quando estamos irados com alguma situação, quando aconteceu alguma coisa com a criança, deixa-me dizer isto, às vezes é importante nós pararmos e escutarmos a explicação da criança. Ela pode até não ter, nós podemos chegar ao final da conversa e chegar à conclusão que ele não tem razão para a atitude dele. Uma atitude na escola, uma queixa que ele recebe da escola. Há que ouvir as crianças. Não estou a dizer que os professores são injustos, ou não estou a dizer que às vezes os recados na caderneta não são justos, não estou a dizer que realmente não se possa passar algo na escola, em qualquer que seja o grupo em que ele está inserido, mas às vezes nós tomamos decisões muito rápidas, talvez porque há pouco tempo. Ou seja, porque às vezes não temos tempo para parar e conversar com os nossos filhos e vermos o que é que realmente se passa no coração deles, o que é que realmente aconteceu. Pode ser que cheguemos ao final e cheguemos à conclusão, não, que tu não tens razão, mas é preferível ouvirmos a explicação da criança do que simplesmente evitar e dizer que não quer ouvir as explicações. Então, ouça antes de tirar as suas próprias conclusões. Também seja consistente, mas não seja inflexível, ou seja, também às vezes temos que ter a consciência de que também há situações em que não devemos ter uma firmeza tão grande, às vezes podemos ser um pouco mais flexíveis, e isso também é uma coisa que nós, com o momento, com a situação, devemos ter também maturidade e também um pouco de discernimento para perceber até onde podemos ir e aquilo que devemos evitar. Outra coisa muito importante é evite o ridículo, o sarcasmo e a ironia. Podemos disciplinar sem levar a criança a sentir-se ridicularizada. Às vezes ouvimos pais e é algo que eu tenho a certeza que magoa muito as crianças. Quando elas fizeram algo errado, é preferível nós as disciplinarmos, é preferível nós até se calhar pormos de castigo ou de acordo com a situação, mas é muito importante isto, evitar o ridículo, o sarcasmo e a ironia. Às vezes coisas pequenas, frases fora do sítio, verdadeiramente. Palavras que não devem ser ditas. Às vezes os pais usam essas palavras e acabam por magoar a criança de uma forma tão negativa que deixa marcas. E a verdade é que nós podemos disciplinar, podemos mostrar que aquilo não é o caminho sem levar a criança a sentir-se ridicularizada. Quando há pais que às vezes gozam com a situação, chamam algo, por exemplo, uma coisa muito comum que ouvimos muito é, por exemplo, uma criança deixa cair alguma coisa ao chão e dizemos logo tens mãos de manteiga, tu tens mãos de aranha, tu nunca consegues fazer nada, não fazes nada bem. Essas pequenas, grandes frases, elas podem destruir toda a imagem de uma criança de si mesma. O castigo deve ser um castigo que não envergonhe a criança. Por exemplo, como o virar-se para a parede, colocar orelhas de burro quando tem um teste negativo, colocar umas orelhas de burro, isso antigamente usava-se muito. Deixa-me dizer que todas essas coisas provocam grandes talvez traumas, deixe-me dizer esta palavra, mas traz grandes repercussões a nível emocional às crianças. Então é possível, por exemplo, uma criança magoa-se e às vezes os pais dizem é sempre a mesma coisa, não sabes onde pões os pés, não vês nada à tua frente. Ridicularizar, usar a ironia, o sarcasmo, isso sempre vai magoar a criança. Observe a forma como tem falado com os seus filhos, observe a forma como tem até chamado a atenção sobre as coisas e veja se isso não está a trazer também algum tipo de reação negativa por parte dos seus filhos. Explique as suas decisões sempre que possível, mas também exija a obediência instantânea quando necessário. Uma coisa que é importante é que nós estabeleçamos os limites, mas também expliquemos o porquê. A verdade é que quando nós damos um castigo, quando nós damos uma ordem, a criança deve perceber o porquê disso estar a suceder. Também há outras situações em que devemos exigir uma obediência instantânea. Vai e vais mesmo. Sim e é sim. Não e não. E acabou a conversa. Nós devemos saber, como pais,
nós próprios, ao estabelecermos os limites com as crianças, devemos saber até onde vamos em todas estas coisas. Mas há situações específicas em que nós devemos ter esse alerta dentro de nós. Há situações em que é necessário uma explicação, que a criança necessita de perceber o porquê daquilo estar a acontecer. Porque as crianças muito facilmente, elas creem-se injustiçadas. Muito facilmente elas acham e de acordo com a fase, de acordo com a fase em que eles estão a passar, a adolescência, a pré-adolescência, como eles gostam de dizer, a adolescência, a juventude, se eles não começam a perceber porque que eles são limitados, ou seja, porque que eles têm aqueles limites, porque que lhes foi colocado determinado castigo ou determinada regra, eles muito facilmente se sentem injustiçados. Então, aquilo que nós devemos fazer é aquilo que nós devemos, aquilo que nós achamos que devemos explicar, nós explicamos. Há outras situações em que devemos no fundo, não digo obrigar, mas devemos exigir uma obediência instantânea. Também, outro ponto é estabeleça limites definidos e claros de comportamento, evitando regras detalhadas ou arbitrárias que confundem as crianças, ou seja claro nas regras. É preciso regras? Claro que sim. É preciso limites? Sim. Mas seja claro nelas. Não, às vezes os pais não têm bem a certeza, ou então às vezes os pais não querem magoar a criança ou não querem chegar bem àquele ponto que eles verdadeiramente precisam de ouvir e, como se costumamos dizer, enrolam um bocadinho. Mas o que nós vamos fazer é, as regras são definidas, as regras são claras, entendidas por ambas as partes, de forma a não deixar nada mal explicado para que depois mais tarde isso não seja um ponto que a criança pegue para poder desobedecer deliberadamente só porque não fomos explícitos ou só porque realmente não deixámos as coisas como deve de ser. Então as regras devem existir e devem ser claras e os comportamentos devem ser bem limitados e delimitados. Também não tome decisões absolutas precipitadamente, especialmente quando estiver tenso ou cansado. Diga talvez em vez de não, ou vou pensar. Eu creio que todos nós já passámos por uma situação destas, uma situação em que talvez pelo cansaço, talvez também porque se calhar estamos mais desanimados, tomamos decisões absolutas. A criança pede-nos algo e nós somos muito brutos em dizer não. Já disse que não, acabou, não falas mais do assunto, acabou, não. Mas às vezes, e é que esta parte do também não seja inflexível, às vezes há situações em que nós estamos a tomar essa atitude somente pela nossa forma de estar, ou seja, porque naquele momento estamos cansados, estamos inquietos, estamos nervosos, então tenhamos um bocadinho também esta consciência que quando estamos debaixo desse clima de stress, debaixo desse clima de inquietação, de problemas, de cansaço, não é o melhor momento para tomar decisões. Lembre-se, não é o melhor momento para tomar decisões, não é o melhor momento para falar certas e determinadas coisas que se calhar vai acabar por dizer coisas que não queria dizer e que se calhar até nem sente, mas acabam por sair e acabam por trazer até um certo mal-estar na família. Então, quando estamos nessa situação de cansaço, de algum tipo de problema, é preferível dizer, olha, talvez vou pensar, não estou em condições de dar uma resposta, do que simplesmente dizer não porque não e acabou. E às vezes aí mostramos a nossa inflexibilidade, nós próprios mais tarde até podemos vir a arrepender-nos dessa decisão que tomamos, mas às vezes que já é tarde para retornar. Então sejamos sensíveis para perceber que se nós não estamos bem, não vamos tomar decisões de uma forma precipitada. Também outra dica útil é considere as diferenças individuais dos seus filhos e faça os seus julgamentos de acordo com elas. Noutras mensagens já falámos sobre isso, devemos sempre ter atenção às diferenças individuais dos nossos filhos. Não devemos tratá-los todos de forma igual, como às vezes dizemos, vou tratá-los todos de igual maneira, quando eles próprios são diferentes. Portanto, nós temos que olhar para eles, ver as diferenças individuais, ver como é que cada um é, como é o seu caráter, como é a sua forma de agir e perante isso e de acordo com isso, tomar as decisões certas e tomar também os julgamentos de acordo com essas diferenças. Outro ponto é, se medidas negativas forem necessárias, administre-as com sabedoria. Ou seja, às vezes há o chamado castigo, ou há aquelas medidas que são
mais negativas, digamos assim. Se elas são necessárias, obviamente que temos que as administrar, mas façamos-la com sabedoria. Também faça a diferença entre educação e castigo. Há atitudes descuidadas e desajeitadas que só podem ser melhoradas por meio de estarmos sempre a lembrá-los durante um longo período de tempo, enquanto a má conduta deliberada deve ser punida imediatamente. Ou seja, a má conduta de uma forma deliberada, de uma forma consciente, ela deve ter uma medida, ela deve ter uma consequência, o castigo. Mas também há outras coisas que nós temos que perceber que se calhar não são propriamente uma conduta má, é simplesmente algo que a criança se esquece, algo que a criança ainda não tem controlo, então não devemos... Vou dar um exemplo. Há situações em que as crianças, por exemplo, as crianças mais pequenas, elas estão naquela fase de fazer xixi na sanita, por exemplo, e ainda não conseguem. E então, às vezes, nessa fase da transição, portanto, até do penico para a sanita, ou então tirar a fralda, nessa fase ainda muito, muito pequenina, ainda muito verde, não é? Como se costuma dizer, muito sensível na fase das crianças. Na maioria das vezes as crianças adaptam-se a quando tiram a fralda, fazem no penico as suas necessidades, ou então depois passam para a sanita e eles próprios começam a perceber que não devem fazer xixi na cama, todas essas coisas. Mas, uma vez ou outra, poderá haver uma criança que tenha ainda dificuldade nessa administração. Às vezes nós temos que perceber e temos que ter em atenção se aquilo é um elemento, se é uma necessidade, se é um problema físico, se é alguma coisa que está a passar-se com a criança, mas também há pais que podem adotar uma posição de castigo para essas situações, ou seja, se a criança faz xixi na cama, vou pô-la de castigo, se voltas a fazer isso, vou-te pôr de castigo. Ora, essa é uma situação que ainda não está totalmente nas mãos da criança definir. Ou seja, ela ainda não tem controlo total nessa situação. Lembrei-me deste exemplo porque realmente às vezes os pais querem ajudar os filhos e acham que através do castigo, como isso provoca um certo medo, um certo temor, que ele vai mudar o comportamento por causa disso. Mas muitas vezes nós temos que entender que há comportamentos que é porque a criança não consegue ou porque a criança está a passar ainda por uma fase complicada. Às vezes há muita coisa à volta das crianças, o stress, o medo, a perceberem-se que alguma coisa se está a passar com os pais, por exemplo, uma dificuldade financeira, uma dificuldade no casamento. Isso pode repercutir-se que a criança, em relação, por exemplo, a esse assunto específico de não fazer xixi na cama, ele não consiga e realmente todo esse stress que está à volta dele, todo esse medo que o consome, acaba por resultar nesse tipo de situações. Mas também há tantas outras coisas que realmente a criança, no fundo, ela só tem, se calhar ela pode ser por ela própria esquecida ou ter um caráter um bocadinho mais de brincadeira e acaba por se esquecer de certas coisas. Então, há que também medir o que vale a pena castigar com um castigo e aquilo que é simplesmente educar, ou seja, repetir de forma tão repetida, não é? Repetir repetitivamente aquela ordem até que a criança possa realmente incubar e não se esqueça, não seja falha nessa área da vida dela. Também relacionado com isso, há este ponto que é castigue na base do motivo e não dos resultados. Ou seja, a mentira deve ser castigada mais severamente do que um copo que a criança deixou cair no chão. Ou seja, o castigo tem que ser na base do motivo, do que a motivou do que nos resultados. Porque, por exemplo, se calhar o resultado de uma mentira pode não ser tão visível. O resultado de um copo cair ao chão é visível. Então, às vezes, nós castigamos por aquilo que vemos. E então, a criança, por exemplo, deixa cair o copo, estás de castigo, mas a mentira, como é uma coisa que nós não vemos, acabamos por não deixá-la passar, mas no fundo estamos a castigar com base no motivo e não com base naquilo que foi realmente os resultados. Ou seja, quando nós castigamos, nós devemos fazê-lo com base no motivo, na motivação errada e não naquilo que se repercutiu nos resultados. Talvez um copo partido seja mais grave do que aquilo que
ou seja, o copo em si partido pode ser mais grave do que a consequência da mentira. No entanto, a mentira é mais grave do que eu deixar cair um copo no chão. Então, nós devemos sempre castigar com base no motivo e não com base naquilo que são os resultados. O castigo também deve ser de acordo com a ofensa. A humilhação em público ou o castigo em grupo muitas vezes não dá resultado. O castigo tem que ser proporcional à ofensa. Também evite medidas disciplinares à mesa. A mesa, a hora da refeição, deve ser um momento importante para a família. Deve ser um momento em que as crianças podem falar do seu dia, contar como foi na escola, deve ser um momento de alguma ligeireza, de um bom ambiente. No fundo, a mesa é o lugar onde toda a família está reunida ao mesmo tempo, enquanto que noutras horas do dia isso poderá não ser tão possível, mas a mesa sim. Então, portanto, o conselho que eu dou é que evite as medidas disciplinares à mesa, ou seja, não é o lugar próprio para que nós possamos pôr medidas disciplinares. Também, ou seja, no fundo, aproveitarmos a mesa, aproveitarmos estar ao redor da mesa, aproveitarmos a reunião familiar que estamos ali a ter e não estar a estragar esse ambiente com medidas disciplinares. Também outro ponto útil é: o castigo severo só deve ser aplicado quando você estiver calmo e controlado. As decisões impulsivas são geralmente lamentadas. Ou seja, quando quer dar um castigo severo, faça-o de uma forma equilibrada, ou seja, faça-o quando você também estiver calmo, quando você tiver a certeza absoluta daquilo que está realmente a fazer. Porque às vezes as consequências de um castigo severo, quando nós também estamos irados, podem ser essas consequências bastante graves. Também outra coisa, não ameace a criança, aplique a punição ou abra mão dela. Isto é uma coisa que se calhar muitos pais fazem: eu ameaço, eu ameaçar, não é? Eu ameaço, como costumamos dizer. Eu ameaçar, ou seja, olha que eu vou fazer, olha, se fazes eu faço isto, olha, para a próxima é assim, olha que levas, olha, eu vou contar, se tu não vieres, olha que vai acontecer, olha que... Às vezes este tipo de comportamento que nós, no fundo, estamos a querer aligerar as coisas, faz com que a criança pense: ela não vai fazer nada, ele não vai fazer nada. Porquê? Porque nós estamos a ameaçar constantemente. Não estou a falar de uma coisa ligeira, do anda cá, não é isso, mas há muitos pais que fazem isto repetitivamente, ameaçam. Para a próxima que tu fizeres isto, vais levar, para a próxima que não sei o quê. Só que depois chegou a próxima e voltaram a ameaçar e não voltou a acontecer nada. Essa é a questão, é o ameaçar e quando realmente acontece, ameaça-se outra vez e não se aplica nenhuma, não se toma nenhuma decisão no fundo. O que eu quero dizer é: não esteja constantemente a ameaçar, ou toma as medidas ou não as toma. Agora, quando estamos sempre a ameaçar, nós próprios como pais vamos cair em descredibilidade, porque as crianças vão perceber que chega um ponto que elas dizem: isso é o que a minha mãe diz sempre, isso é o que o meu pai diz sempre, que é para a próxima, mas nunca chega realmente a acontecer. Claro que se você avisa e ele desobedece e você aplica, aí está bem. Agora, quando ameaça, aconteceu, ameaça outra vez, aconteceu, ameaça outra vez, vamos cair em descredibilidade. Portanto, o conselho é: não esteja constantemente a ameaçar, ou faz aquilo que diz, ou então abre mão da punição. Outro ponto é: não castigue a criança obrigando-a a fazer atividades de que deveria gostar. Ou seja, vou dar aqui um exemplo que é o que realmente eu acho e uma vez que trabalho com crianças a nível também da igreja, vejo isto acontecer muitas vezes. Os pais, às vezes, as sanções, as punições que aplicam é forçar os filhos, por exemplo, a ler a Bíblia ou a ir para o quarto a orar. E então usam isso como castigo. A partir de hoje vais ler a Bíblia, não sei o quê, aconteceu algum problema, vai ler a Bíblia para o quarto. Isso é um castigo. Ou seja, o que a criança vai ganhar com isso? Eu quero deixar essa mensagem muito clara em todos os pais que me estão a ouvir, porque quando nós damos a ideia de que ler a Bíblia, orar, é um castigo, a criança nunca vai ganhar gosto. A criança nunca vai ganhar gosto por aquilo que no fundo é a fonte da vida.
naquilo que no fundo é um manual onde ela terá todas as hipóteses para ser vitorioso na vida. E aquilo que você está a fazer é dizer que a Bíblia é um livro chato que serve para pessoas que estão de castigo. A criança nunca vai amar a Bíblia, a criança nunca vai amar a Deus e a criança nunca vai sentir que aquele tempo de orar, aquele tempo de ler a Bíblia, que devia ser algo tão maravilhoso, uma experiência tão bonita para ele, vai se transformar em algo que ele vai simplesmente, e desculpem a expressão, mas vai simplesmente odiar. Então, nós como pais somos muitas vezes os culpados dos nossos filhos acabarem por não querer Deus, não querer orar, não querer ler a Bíblia, porque no fundo enfatizamos isso de uma forma tão repetitiva como algo cruel, como algo de castigo. Já fizeste, vai lá, vai orar, vai ler a Bíblia, ou então se continuas a fazer assim, vais ler a Bíblia. Ler a Bíblia deve ser algo bom. Nunca castigue os seus filhos com base na palavra de Deus ser algo mau. Ou seja, nunca castigue o seu filho obrigando-o a fazer coisas que, no fundo, são coisas que são essenciais à vida dele e que deveria ser realmente aquilo que ele mais deveria fazer. Então, muitos pais fazem isto. Muitos pais dizem, se tu fazes isto, vais ler a Bíblia. Se tu portam-se de uma forma má, mandam-nos para o quarto ler a Bíblia. Nunca faça com que o castigo tenha alguma coisa a ver com ele passar a odiar o momento em que ele deveria amar mais, que era orar, ler a Bíblia e estar com Deus. Então não force os seus filhos a fazer atividades de que verdadeiramente eles deveriam gostar, nomeadamente ler a Bíblia, ir à igreja e todas as outras coisas. E último ponto, mantenha um mínimo de regras, mas exija o cumprimento daquelas que forem estabelecidas. O que quero dizer também não precisamos ter uma lista enorme de regras, que as crianças já nem sabem muito bem quais são as regras, porque elas têm tantos pontos que nem eles conseguem conhecê-las bem. O que interessa é que sim, há regras numa família, as crianças devem saber os seus limites, mas também não seja extenso nessas regras, exija sobretudo o cumprimento daquelas que estão estabelecidas. Também, outra coisa muito importante é não esqueça que a criança é toda ouvidos e toda olhos abertos, ou seja, ela é uma verdadeira superfície de absorção. A criança, ela sempre vai reagir àquilo que a rodeia e imitar essas pessoas. Ela procura ser como aqueles que ela ama e que ela admira. Portanto, aquilo que os pais são, mais do que aquilo que eles dizem, estabelece um modelo para a criança. Aqui está, mais do que aquilo que nós possamos falar, é aquilo que nós fazemos, é a forma como nós agimos, isso é que vai influenciar a criança. O que os pais fazem na própria vida é muito mais importante do que aquilo que eles dizem e as limitações que estabelecem, porque os filhos imitam os pais em tudo. Os filhos imitam os pais, mais qualquer regra, mais qualquer coisa que você possa dizer, o que verdadeiramente vai alterar o comportamento do seu filho é mesmo a forma como você age. E então, sobretudo, deixe-me dizer isto, deve haver uma disciplina adequada. Recorde que as crianças, aquelas crianças bem ajustadas, não são necessariamente aquelas que vêm de um lar em que as pessoas não cometem erros, o lar perfeito, entre aspas. É mais provável que venham de famílias onde os pais cometem erros, mas também são honestos o suficiente para admiti-los e até pedir perdão por eles. Já falámos isto numa outra mensagem, mas a verdade é que é preciso coragem e é preciso os pais serem pessoas muito conhecedoras de quem elas são, para poderem pedir perdão aos seus filhos quando veem que agiram de uma forma incorreta, eles próprios agiram de uma forma incorreta. Então é provável que muitas crianças até venham de lares assim, venham de lares em que os pais falham, mas os pais também pedem perdão, os pais ajustam, os pais limitam, os pais também reconhecem quando erram, e tudo isso não significa que uma criança que está bem ajustada, que é bem comportada, vem de uma família exemplar e que não comete erros. Não, porque isso não existe. Não existe famílias que não cometam erros, não existe pessoas que não cometam erros. Portanto, todos nós os cometemos e devemos ser honestos o suficiente para perceber isso e fazer o máximo que nós pudermos fazer para gerar um bom ambiente familiar. Também as crianças
Deixa-me dizer isto, as crianças não obedecem e honram os pais porque a Bíblia diz que devem fazê-lo, nem porque eles fazem tudo certo. Deixa-me dizer, às vezes os pais dizem coisas do género, tens que honrar o pai e a mãe porque é o que a Bíblia diz. As crianças não vão fazer só porque a Bíblia diz, as crianças vão fazer porque o veem a si fazer, porque as crianças agem de acordo com aquilo que elas veem. Elas podem ouvir toda a vida a Bíblia, elas podem ouvir as histórias bíblicas, elas podem ouvir os princípios bíblicos, mas se a vivência que eles têm diária no seio familiar contradiz a palavra de Deus, mais certo é que eles vão olhar para aquilo que veem os pais fazer do que aquilo que ouvem os pais ler ou os pais falar. Então, sem dúvida, as crianças sempre vão reagir ao amor, à compreensão, aos relacionamentos significativos com os pais em todas as áreas. Deixe-me dar-lhe também só mais uma dica que eu creio que é importante. As regras, quando nós falamos das regras, dos limites, deve ser algo implementado na família de uma forma também ligeira, de uma forma alegre até. Porque, e provavelmente muitos de vocês até já fazem isso com os vossos filhos, ou então se recordam disso. É importante que as regras, que há regras, não estou a falar de todas as regras, mas há regras dentro da casa, dentro do lar, sobretudo quando as famílias são famílias extensas, com mais do que um filho, sobretudo essas, mas também só quando tem o pai, a mãe e uma criança, devem e podem fazer isso, que vai ajudar muito à memorização das regras e ao mesmo tempo à prática delas. Que é, por exemplo, quando há aqueles calendários de segunda a domingo, quem faz o quê, por exemplo, um irmão põe a mesa, o outro irmão põe os pratos na máquina, outro irmão, se é mais velho, ajuda a lavar a louça, outro irmão, a que horas fazemos a cama, as regras, as rotinas, por exemplo, quando a criança chega à casa, ela ter aquele horário já determinado pela própria família, juntos determinarem essas regras, como por exemplo, chego a casa, faço os trabalhos de casa, tomamos banho, jantamos, arrumamos o quarto, dormimos, todas essas coisas, todas essas regras, por exemplo, ao domingo, levantamos-nos cedo, preparamos, vamos para a igreja, todas essas coisas que nós podemos transmitir aos nossos filhos, são regras no fundo, são limites também, são regras que eles têm para um bom ambiente familiar, são regras para ter uma boa dinâmica familiar e que sem dúvida vão fazer a diferença no lar, porque também é uma coisa que, no fundo, as regras e os limites têm que ser uma coisa que os pais impõem, mas que a criança também as entende, a criança também as recebe na sua vida. Então aquilo que eu quero transmitir é, procure a disciplina, baseia-se na educação, como vimos. Disciplina não é só a parte do castigo. O castigo é uma das ramificações da disciplina, mas colocar disciplina no seio familiar, em casa, com os filhos, é também uma coisa que deve ser leve, é uma coisa que deve ser, sim, determinante e determinada, e que realmente hajam as regras e os limites, as pessoas saibam quais são, não haja dúvidas sobre as regras, mas deve ser uma coisa que toda a família sabe que isso é em prol da família, ou seja, é algo que vai produzir que haja um bom ambiente familiar, que haja harmonia no lar, que todos sejam felizes e que todos possam realmente contribuir para que a família não seja só as regras dos pais e a obediência dos filhos, mas seja uma coisa em que todos possam realmente participar. É uma das sugestões que eu quero deixar, é que possa fazer isso com os seus filhos se ainda não teve essa oportunidade, que possa criar essas regras, criar esses limites juntos, que possam conversar em família sobre aquilo que cada um vai fazer. Como vimos em outras mensagens, as crianças gostam de ajudar, portanto aproveitem enquanto elas gostam, porque mais tarde, se você não deixa que elas ajudem, mais tarde você vai querer que elas ajudem e elas vão dizer, nunca me deixaste ajudar, agora queres que eu te ajude, mas tu nunca me deixaste ajudar. E as crianças precisam de entrar nesta dinâmica familiar, naquilo que é as necessidades da família, daquilo que é as dinâmicas familiares, aquilo que já é costume, entrarem nessa dinâmica, entrarem nessa harmonia do lar, e certamente isso vai fazer a diferença na sua vida e na vida dos seus filhos e em todo o seio familiar. Desejo tudo bom para si, para a sua família, para os seus filhos, para os seus sonhos também, se ainda não tem filhos. E quero dizer-lhe que estas mensagens amanhã termina com a última, que é: as crianças precisam de Deus
E essa é também uma mensagem muito importante que quero deixar. Deus o abençoe, vemo-nos na próxima mensagem. As crianças precisam de Deus. Até lá, desfrute a sua família, coloque todas estas coisas em ordem na sua vida e vai ver os frutos abundantes no seu lar, na sua casa e nas suas próximas gerações. Deus o abençoe.